Friedrich Nietzsche foi um grande filósofo e teólogo alemão, considerado um dos maiores filósofos do mundo. Ele teve muitas inspirações e estudou muito a moral cristã, mas vamos estudar melhor a vida deste grande pensador, então assista até o final, bora lá! Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em Röntgen, na Alemanha, no dia 15 de outubro de 1844. Era filho, neto e bisneto de pastores protestantes. Com 5 anos de idade ele ficou órfão do pai, ficando aos cuidados da mãe, da avó e de sua irmã mais velha. Durante a juventude ele pretendia seguir o mesmo exemplo do pai e dedicou a estudar a leitura da Bíblia. Com 10 anos entrou para o ginásio de Naumburgo, e com 14 anos recebeu uma bolsa de estudos de preparação para o clero. Destacou-se nos estudos religiosos, literatura alemã e estudos clássicos, porém começou a questionar os ensinamentos do cristianismo. Friedrich Nietzsche formou-se em 1864 e continuou seus estudos em teologia e filologia clássica, na Universidade de Bonn. No ano seguinte, transferiu-se para a Universidade de Leipzig, indicado pelo mestre Wilhelm Hirschfeld. Em 1867, Nietzsche foi convocado para o exército prussiano, quase morreu de uma queda de cavalo, e voltou para continuar seus estudos em Leipzig. Em 1869, com 25 anos, foi contratado pela Universidade da Basileia como catedrático de filologia clássica. Nessa época, compôs obras musicais à maneira de Schumann, fez amizade com Wagner e conheceu a filosofia de Schopenhauer. Um ano depois, em 1870, com a deflagração da Guerra Franco-Prussiana, pediu licença da universidade e retornou para o exército novamente. Nesse período, Nietzsche contraiu uma doença muito rara chamada de difteria e voltou para Basileia a fim de se restabelecer. Em 1871, Nietzsche publicou seu primeiro livro, chamado De um Nascimento da Tragédia no Espírito da Música. Uma segunda edição foi publicada 4 anos depois, em 1875, com um adendo sobre helenismo e pessimismo. Na obra, Nietzsche sustenta que a tragédia grega teria surgido da fusão de 2 componentes. O apolíneo, que representava a medida e a ordem, e o dionisíaco, símbolo da paixão vital e da intuição. Em 1879, com a saúde abalada, com crises constantes de cefaleia, problemas de visão e dificuldade para falar, Nietzsche foi obrigado a se aposentar. Em 1883, Nietzsche publicou Assim Falava Zaratustra, sua obra mais conhecida, de estilo bíblico e poético, entre o dos pré-socráticos e o dos profetas hebraicos, sob a máscara do lendário sábio persa. Na obra, estão as ideias-chaves do pensamento de Nietzsche. A ideia de super-homem, a ideia de transmutação de valores, a ideia de espírito senhorio e a ideia de eterno retorno que derrotariam a moral cristã e o ascetismo servil. Nietzsche fez da moral e da religião o alvo de seus combates, considerando sua guerra pessoal contra ambos sua maior vitória. Além do bem e do mal é o centro dessa guerra, o primeiro livro entre seus escritos negativos e negadores, conforme ele mesmo declara em seu Essai Homo 1888, publicado postumamente. De um modo geral, na obra Além do Bem e do Mal, Nietzsche desenvolve uma verdadeira crítica da filosofia, da religião e da moral, apontando as congruências existentes entre elas. Em 1888, Nietzsche iniciou a obra O Anticristo, que só foi publicada em 1895, na qual faz uma comparação com outras religiões, criticando com veemência a mudança de foco que o cristianismo opera, uma vez que o centro da vida passa a ser o além não o mundo presente. A fase criativa de Nietzsche foi interrompida em 3 de janeiro de 1889, quando sofreu um grave colapso nas ruas de Turim e perdeu definitivamente a razão. Ao ser internado na Basileia, foi diagnosticado com paralisia progressiva, provavelmente em consequência da sífilis. Quando um exemplar de sua obra-prima, Assim Falou Zaratustra, foi colocado diante dele, leu-o durante alguns minutos e disse em seguida: "Não sei quem é o autor deste livro. Mas, pelos deuses, que pensador deve ele ter sido?" Friedrich Nietzsche faleceu em Weimar, Alemanha, no dia 25 de agosto de 1900. Ele mostrou para o mundo muitas de suas ideias. As suas principais são:
Natureza e valores. Estudioso da física, da química e principalmente da biologia, Friedrich Nietzsche se baseia nelas para compreender o homem, seu comportamento e suas ações. Chama sua atenção o fato do ser humano participar da natureza, submetido às suas forças e às suas leis, componente do mundo. Assim, não é de um homem abstrato ou idealizado que ele fala, mas do homem real. Esse homem real, desde o nascimento, é submetido a valores, o elemento formador da cultura. Os valores da cultura europeia, expressos no cristianismo, no socialismo e no igualitarismo democrático, compõem uma moral que precisa ser superada. Essa superação, por sua vez, não pode se dar na esfera limitada pelas noções de bem e de mal, para Nietzsche, manifestações de uma vitalidade descendente. Deve ir além dessa esfera, alcançando a vitalidade ascendente, identificada com a vontade de viver ou vontade de potência. Moral do super-homem. O homem-senhor, o homem-potência, é o que Nietzsche chama super-homem. Aquele capaz de assumir riscos, ser criativo, orgulhar-se de si, amar o distante e ter a virtude renascentista. A moral do super-homem, assim, é a negação da moral do escravo. Ele tem a moral do Senhor, isto é, a vontade de potência, que abole a culpa e o castigo, que afirma e dá sentido à vida. Moral do escravo. Superar os valores significa também superar o homem submetido a eles. Preso à suposta objetividade da ciência e ao ressentimento moral cristão, o homem está sob o domínio da moral do escravo, em que se prezam os valores que Nietzsche denomina inferiores. Humildade, bondade, piedade, satisfação, amor ao próximo. Esses valores são falsos e, ao contrário do que se acredita, controlam o homem em vez de libertá-lo. A liberdade pressupõe o abandono da condição de escravo. É preciso tornar-se senhor, tomar-se potência. E isso implica a adoção de novos valores. A personalidade criadora no lugar da objetividade, a virtude em vez da bondade, o orgulho substituindo a humildade, o risco e não a satisfação, o amor ao distante e não o amor ao próximo. Vê também o meu vídeo sobre os maiores filósofos do mundo, que estará nos comentários, e não perca vídeos como esse se inscrevendo no canal e ativando seu sininho. Você me ajuda muito. Até o próximo vídeo.